Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de jornalismo especializado. Hoje nós vamos ver, conforme consta no nosso plano de ensino, nós vamos ver o jornalismo cultural. A base da aula de hoje, do nosso diálogo, do nosso colóquio, essa obra-prima aqui, Jornalismo Cultural, do nosso saudoso Daniel Pisa, um jornalista de mão cheia que nos deixou muito cedo. Pisa nos deixou essa obra fantástica, que, repito, é a base da aula de hoje e é a base para todo e qualquer estudante de jornalismo que queira enveredar por esse lado aí do jornalismo cultural. Esse livro aqui é muito legal, é mais um da editora Contexto. E eu começo dizendo o seguinte: o jornalismo cultural, digamos que ele é muito rico para o leitor, pelo menos deveria ser, mas ao mesmo tempo o jornalismo cultural, entre as mais variadas sub-áreas do jornalismo, ele é relegado muitas vezes a segundo plano. Assim. Ele não tem o devido valor, né? Porque muitas vezes as editorias de política e economia, por exemplo, para não falar da editoria de esportes, elas passam à frente da editoria de cultura, o que é uma lástima, né? Tem vários pontos aqui que eu vou trazer para a aula de hoje, além de questões históricas, algumas datas também para situá-los, né? Mas algumas questões iniciais assim, que valem a pena colocar para vocês são as seguintes. O jornalismo cultural ele apresenta como algumas das suas principais características a interpretação, a análise crítica, a opinião. Opinião tem que ser, obviamente, qualificada. Né? E isso muitas vezes vai de encontro, isso bate de frente com o conhecimento do leitor. Estou querendo dizer que muitas vezes o jornalismo cultural ele não consegue atingir as mentes dos receptores. Né? Erros ocorrem aí dos dois lados. Muitas vezes a escrita, o produto oferecido por um jornalista de cultura é um produto burocrático, né? Isso para não dizer mal escrito às vezes. Né? E por outro lado, muitas vezes o próprio leitor, o receptor, ele não está preparado, ele não tem conhecimento suficiente para decodificar aquela informação que ele recebe. Né? São alguns dos dilemas, então por isso que o jornalismo cultural ele não deve fugir daquelas premissas básicas, né, do jornalismo. Né? Clareza, concisão e todas aquelas características, aquelas virtudes que a gente aprende no primeiro semestre da faculdade. Alguns pontos assim para iluminar assim, a trajetória. Vamos colocar em 1711, temos duas figuras que merecem destaque, dois ensaístas ingleses, tá? Richard Steele e Joseph Addison. Eles lançaram uma revista chamada Spectator, que tinha a seguinte finalidade, palavras deles: tirar a filosofia dos gabinetes e bibliotecas, escolas e faculdades e levar para clubes e assembleias, casas de chá e cafés. Ou seja, eles chegaram para democratizar a cultura, para democratizar o saber. E a revista falava de tudo, né? Livros, óperas, costumes, festivais de música, teatro, política. E isso aí também, já nesse período aí, a gente já pode perceber, nessa publicação, né, uma das funções do jornalismo cultural, que é de avaliar ideias, valores e, sobretudo, a arte. Outros nomes importantíssimos, o pai deles todos, o Dr. Johnson, Samuel Johnson, né, que escrevia na The Rambler, e William Hazlitt, que escrevia na The Examiner.
e além do Charles Lamb, que escrevia na London Magazine. Todos esses críticos de mão cheia, né, fazem parte da história do jornalismo cultural e, repito, né, o Dr. Johnson, como era conhecido, Samuel Johnson, é o cara que mais influenciou jornalistas de cultura mundo afora, incluso aí o Brasil, né? Era um dos que mais influenciou, um dos que mais influenciaram, perdão, e também um dos mais temidos críticos da sua época. Trazendo a história do jornalismo cultural para o Brasil, vejam, né? Eu falei no início, em 1711, o jornalismo lá fora, Inglaterra, o jornalismo cultural no Brasil, ele vai aparecer ali no final do século XIX. E aí o grande nome, né, o primeiro nome de peso do jornalismo cultural no Brasil é o de Machado de Assis. Outros marcos do jornalismo cultural no Brasil. Primeiro, é bom que se diga, o jornalismo cultural no Brasil ele surge nos jornais, né, nos jornais da época. Depois, no século XX, ele também vai tomar as revistas, tá? Mas ele basicamente surge a partir dos jornais e somente a partir do século XX ele também começa a ser visto, a ser trabalhado nas revistas. O que a gente via ali no início do século XX com relação ao jornalismo cultural? Ensaios, resenhas, críticas, reportagens, perfis, entrevistas, além da publicação de contos e poemas. E uma grande publicação que surge ali, ainda na primeira metade do século XX, foi a revista Klaxon, que significa buzina, que era capitaneada, né, pelos irmãos Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Mário de Andrade, para quem não sabe, o Maracanã, né? O ser que deu origem ao nome do estádio. Muito bem. Voltando lá para a Europa, outro nome que vale lembrar também, vale mencionar, importante no jornalismo cultural, é o do escritor inglês George Orwell. George Orwell, quem não conhece, por favor, pesquise. Ele escreveu A Revolução dos Bichos em 1984. Vou ficar só nesses dois aí, tá? Sem contar as questões ligadas à Guerra dos Mundos e outros pontos que valem a pena ser mencionados e serem pesquisados também. E tudo isso aí, pessoal, que eu estou falando para vocês, em tudo isso aí a gente pode perceber o seguinte: durante todo esse período aí, né, sempre ficou muito clara aquilo que é considerado a espinha dorsal do jornalismo cultural, ou seja, a crítica, né? A crítica, ela desde sempre ela habitou o espectro, o mundo do jornalismo cultural. E, obviamente, isso se torna mais latente, vamos pegar aqui em termos de Brasil, a partir da segunda metade do século XX, né, quando o jornalismo cultural começa a ocupar cada vez mais espaço nos jornais diários e nas revistas, né? E isso aí, a partir dos anos 80, também se expande para as autobiografias, né? Tivemos a partir dos anos 80 uma enxurrada de biografias, e a partir dos anos 90, com o advento da internet, isso aflora cada vez mais. Um outro ponto que vale mencionar quando a gente fala sobre o jornalismo cultural é o seguinte: muitas vezes se faz uma confusão, né, entre jornalismo cultural e variedades, entre jornalismo cultural e por exemplo, as notícias, as chamadas notícias das celebridades. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma vez eu ouvi um colega falar que fulano é colunista social, ele é jornalista de cultura. Não. Isso aí são coisas completamente distintas. Então, por favor, não confundam
jornalismo de cultura com jornalismo de variedades, de celebridades. Outro ponto que vale a pena mencionar aqui, né, outro marco da história do jornalismo cultural no Brasil, foi o surgimento do Correio da Manhã, tá, que surge ali nos anos 50, ali, o jornal Correio da Manhã, e desde o seu surgimento eles criaram um caderno cultural dominical chamado Quarto Caderno. Muito bem. O Quarto Caderno passaram pelo Quarto Caderno nomes de peso como Paulo Francis, que foi um jornalista emblemático da nossa história. Tinha uma coluna no Quarto Caderno da arte de falar mal, da arte de falar mal, de um jovem chamado Carlos Heitor Coni, consagrado jornalista brasileiro, escritor. E ele falava tão mal que em 5 anos de coluna ele foi para a prisão 6 vezes. Também o Quarto Caderno apresentou jovens como Rui Castro e também o dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues. Quem não sabe, é bom pesquisar. Nos anos 80, 2 jornais de peso começam a trabalhar com folhas, com cadernos de cultura. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. A Folha de São Paulo cria o caderno Ilustrada, né, e o Estado de São Paulo cria o Caderno 2. Muito importantes. E outra questão também, aí já uma característica mais a partir dos anos 90. Além de falar de assuntos que habitam as chamadas 7 artes, para quem não sabe, literatura, teatro, pintura, escultura, música, arquitetura e cinema, os cadernos de cultura eles também começam a trabalhar também outros tópicos como gastronomia e design. Então, aos poucos, temas como gastronomia e design começam também a habitar o espectro do jornalismo cultural, a partir dos seus cadernos. E outra questão que é muito importante, a gente sempre discute muito isso em sala de aula, é a seguinte: o jornalismo cultural, toda e qualquer sub-área do jornalismo, ele apresenta alguns dilemas. Eu vou me deter em 2 aqui. Isso aqui gera discussões assim de mais de meia hora, 40 minutos em sala de aula. Um dos dilemas do jornalismo cultural é saber o que ele vai apresentar ao seu público leitor. O que é salutar, o que é saudável, o que é interessante apresentar ao seu público leitor e o que não é, que deveria ser deixado de lado. Nesse sentido, aí, muitas vezes, o jornalista de cultura ele se encontra diante de um dilema. Por exemplo, eu, jornalista de cultura, o que eu devo publicar na minha coluna de domingo? Uma crítica sobre um filme alternativo espetacular, mas que não é muito conhecido, pelo menos não ainda, ou eu devo apresentar uma crítica sobre um filme hollywoodiano que está fazendo muito sucesso, mas que não é muito bom. Ou seja, eu fico naquele dilema muitas vezes entre a qualidade e o índice de audiência. Esse é um dos dilemas do jornalista de cultura. Outro dilema também, na verdade parece que isso é uma espécie de regra dentro do jornalismo de cultura. Parece que é lei, que é regra, é norma, não poder falar mal da obra de algum artista consagrado. Então vamos dar um exemplo, algum artista consagrado da MPB, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte. Parece que se eles algum deles lançaram um trabalho fraco, parece que é proibido nas redações falar mal do trabalho, criticar de forma responsável, né? Não fazer aquela crítica pela crítica, aquela crítica gratuita, superficial. Não é isso, não estou falando sobre isso, estou falando que parece que é proibido falar mal, criticar
de forma negativa um trabalho de algum artista consagrado. E isso aí muitas vezes se estende para outros países, né? Então é interessante isso, né? Porque parece que no âmbito da cultura existem seres, existem artistas que são intocáveis, né? E isso é um tema que a gente sempre discute em sala de aula, né? Pô, as coisas não são bem assim, né? Todos os artistas têm os seus altos e baixos, né? Ou boa parte dos artistas tem, né? E cabe ao jornalista de cultura apontar alguns problemas quando eles aparecem, né? Digamos assim. Outro dilema também, isso tem a ver com outras questões que a gente trabalhou na primeira aula, aquela mais geral sobre o jornalismo especializado. O texto do jornalismo cultural, área de cultura, independente da tua área, cultura, política, investigativo, tu tens que seguir as premissas, as regras básicas de um bom texto jornalístico. Senão, já falamos isso na primeira aula, tu não estás praticando jornalismo. Então, muitas vezes, em algum caderno de cultura, nós nos deparamos com um texto sobre algum artista ligado à música clássica, à música erudita. E muitas vezes o texto é burocrático, o texto é enfadonho. E aí a gente volta àquela discussão daquela aula geral sobre o jornalismo especializado. Se não informar, se não ficar claro para o leitor, não é jornalismo. Então, independente da sub-área da cultura, independente do tema que estiver sendo abordado nessa sub-área da cultura, o texto tem que ser claro, tem que ser entendível. Não esqueçam jamais disso, isso vale para todas as sub-áreas que nós vamos ver ao longo desse semestre aqui. Outros pontos que eu quero apresentar para vocês. Lembram que no início eu falei que o jornalismo de cultura, muitas vezes ele é preterido por outras áreas, né? Ele fica num plano secundário muitas vezes, quando é confrontado com áreas como política, economia, esportes. Vejam alguns exemplos que o Daniel Pisa traz. As rádios noticiosas têm segmentos para os mais diversos assuntos: ecologia, terceiro setor, futebol, não dá conta, diga-se de passagem. Mas raramente para os culturais, salvo uma dica ou outra às sextas-feiras. As rádios musicais, com exceção das segmentadas, se concentram em tocar os sucessos ou aquilo que as gravadoras vendem como novos hits e, digamos, não fazem nem sequer um programete semanal com análise do momento musical. Em outros países, os programas sobre livros ou de debate são muito mais frequentes, como sabem os ouvintes brasileiros da britânica BBC. Na TV, com exceção da rede estatal, assim como no rádio, e de um ou outro canal, a cabo, mais segmentado, programas culturais são raros também. Vejam que interessante isso. Os telejornais só entram na área cultural quando há algum morto célebre, alguma exposição muito promovida que promete fazer filas na cidade, ou, mais uma vez, alguma estreia chamativa no cinema para o final de semana. Então, essas questões são interessantes mesmo. Tudo isso para mostrar para vocês que muitas vezes o jornalismo de cultura ele passa despercebido, né, pela grande mídia. Só aparece nesses casos aí que o Daniel Pisa frisa neste livro. Voltando à questão do texto do jornalismo cultural, antes de mais nada, tá, ele deve seguir todas aquelas características de um bom texto, de um bom texto jornalístico. Agora, o jornalismo cultural, ele deve começar, prestem bem atenção nisso, ele deve começar situando o leitor, informando o leitor a respeito das principais características daquele produto que ele está trabalhando, né? Ou seja, situar o leitor, né? Ele deve analisar a obra de modo sintético, certo? Mas
e esse é o ponto que eu trago aqui, mais importante, ele deve promover uma reflexão, ou seja, o jornalismo cultural ele deve provocar, ele deve instigar o leitor à reflexão. Ou seja, ele não deve dar receitas prontas. Ou seja, esta aqui é a obra, né? Eu destaco alguns pontos aqui e aí começam as provocações, né? As provocações, as comparações, tudo isso para fazer com que o leitor pense. E outra questão também que eu coloco para vocês, aliás, a penúltima desta aula sobre jornalismo cultural, é a seguinte, pessoal. Infelizmente no Brasil, vamos colocar em nível brasileiro aqui, muitas vezes o jornalista, não raras vezes, vamos colocar nesses termos, o jornalista de cultura, ele parte para ataques pessoais. Muito bem. Eu estou analisando o lançamento de um CD, de um disco de um artista. Eu não gosto, eu tive problemas pessoais com aquele artista. Isso não está em jogo, eu estou analisando a obra daquele artista, aquele produto que ele está lançando. Certo? Então, ataques pessoais não devem acontecer na área do jornalismo, em nenhuma área, né? Mas estamos falando do jornalismo de cultura, né? Isso não pode acontecer. Isso muitas vezes escapa, vai além daquilo que o jornalista de cultura deveria apresentar. Isso aí às vezes se confunde com pura rixa pessoal, né? Isso é incabível dentro do jornalismo de cultura. E a última questão que eu coloco, e muito importante, uma fonte não significa dizer que ela será uma amiga nossa. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Muitas vezes o jornalista de cultura, ele se ilude, se encanta com a simpatia de um determinado entrevistado, né? Quando na verdade ele deveria estar lá apenas cumprindo a sua função, né? Que é de colher informações e produzir informação a partir disso, né? A partir desses dados que ele está colhendo. Mas muitas vezes, até por ser um admirador do trabalho, ele confunde o seu trabalho com uma suposta amizade. E que fique bem claro uma coisa, muitas vezes a fonte faz de tudo para agradar o jornalista com um objetivo único, de que esse jornalista aí produza um material positivo sobre esse artista. Então não caiam nessa armadilha. Não quer dizer que vocês tenham que chegar de forma sisuda, fechada, para entrevistar a pessoa. Não, sejam educados, né? Mas também não confundam esses pontos, porque muitas vezes por trás da fala, por trás de um bom tratamento por parte de um artista, há também um jogo de interesses aí. Certo, pessoal? São várias colocações que eu tinha aqui, vários dilemas também do jornalismo cultural. Trabalhei um pouquinho de história. Espero que vocês tenham gostado e na semana que vem a gente se vê com mais uma aula sobre jornalismo especializado. Na semana que vem veremos o nosso querido jornalismo esportivo. Valeu, pessoal. Um abraço. Até lá.